Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, porque eu vou fazer um convite para vocês e vou também fazer um agradecimento. Então tá no ar o Apenas um Trekker. Pessoal, é com grande satisfação que eu venho aqui dizer para vocês que o nosso canal já está com 300 inscritos, mais de 300 inscritos, né? Então são quase 330 pessoas que se inscreveram aqui porque amam Star Trek e querem, né, ver conteúdo sobre Star Trek que a gente apresenta aqui no canal. Eu fico realmente muito feliz com isso, muito satisfeito em poder estar produzindo conteúdo sobre essa série que é a minha paixão e que eu tenho certeza que é a paixão de vocês também, né? Então, muito obrigado aí pelas inscrições, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelos likes, né? Eu espero que o canal fique cada vez maior, que vocês me ajudem nisso, né? A expandir o canal para que a gente possa chegar aí no maior número de fãs de Star Trek possível, para, né, fazer esse debate sempre que a gente faz aqui nos comentários. Quero sugestões, né? Sou muito aberto a isso, quero que vocês participem mesmo de uma maneira bastante intensiva no canal. Então, meu agradecimento aos mais de 300 trekkers que já se inscreveram aqui no Apenas um Trekker. E o outro motivo desse vídeo é fazer um convite para vocês, porque a partir disso, né, desse grande número de pessoas que já se inscreveram aqui no canal, eu percebi que muitas delas, grande parte delas, não conhece o blog Apenas um Trekker, que é o blog que deu origem, né, a esse canal aqui. Então é um blog que eu já tenho há muitos anos e lá já existe assim um vasto material sobre Star Trek que eu tenho certeza que vai interessar muito, né, aos fãs que estão inscritos aqui no canal. Então eu peguei assim, ó, e separei por algumas categorias só para dar uma amostragem, né, do que tem já pronto lá no blog, que está esperando vocês, né, vocês que ainda não conhecem o blog. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui no canal já conhecem, acompanham há muito tempo, né, esse blog, mas esse vídeo é dedicado a quem não conhece, né, principalmente, e aqueles que já conhecem também algum artigo que não teve a oportunidade de ver, vai ficar o convite aqui para tu entrar lá e ler os artigos e fazer os teus comentários, né, para a gente sempre ficar debatendo sobre essa nossa paixão que é Star Trek. Bom, eu separei algumas categorias. A primeira categoria, né, de artigos que eu tenho lá, de posts que eu tenho nesse blog, né, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Um parênteses, vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar esses artigos que eu vou comentar aqui, né. Primeira categoria que eu separei é acervo de imprensa. Eu fiz, né, eu sou historiador, então eu peguei metodologia, né, da história e fiz uma pesquisa em acervos de jornais e acervos de revistas brasileiros, né, sobre matérias, né, notícias, reportagens, críticas que saíram sobre Star Trek no Brasil há muito tempo, desde os anos 80, né? Algumas coisas até mais antigas, se não me engano, depois vocês confirmem lá nos links. Mas o que tem nessas matérias, né? Tem isso aí que eu estava falando, né? Tem todo tipo de material envolvendo Star Trek, né? Então tem desde críticas positivas a críticas negativas, tem notícias de lançamento, tem horários que passavam os episódios na TV. É um vasto material de imprensa sobre Star Trek no Brasil, né? Então são revistas e jornais brasileiros que trataram em algumas das suas edições sobre Star Trek, e eu fiz esse grande garimpo, né, e coloquei lá no blog. Então vai estar o link aqui embaixo para vocês conferirem, né, essa matéria que é bem interessante. Outra coisa que nós temos lá, por exemplo, tenho dos acervos, né, que eu consultei, eu achei como é que foi a recepção do filme Primeiro Contato, né, no Brasil. Quando o filme fez 20 anos, eu fiz uma matéria mostrando como é que a imprensa brasileira recebeu ele através das suas críticas. Mesma coisa com 35 anos de Star Trek, saiu no jornal o Globo, tem lá uma matéria sobre isso. Muito legal, muito interessante, tenho certeza que os fãs, é um prato cheio, né? Tem outra categoria no blog também que seriam, então, dos especiais, né? O que eu coloco nesses especiais? Eu pego um tema
e escrevo um artigo ali com base nesse tema. Por exemplo, Star Trek e o Oscar, né? Então fiz um levantamento de todas as indicações que os filmes de Jornada nas Estrelas tiveram ao longo aí de 79, né, a 2013 no Into Darkness, que é o período lá que está a postagem, né? E aí mostra todas as indicações que os filmes tiveram e até o Oscar que um dos filmes ganhou. Aí vocês entram lá e vejam qual foi. Outra coisa que tem lá nos especiais, maternidade Star Trek. Fiz um apanhado de todas as mães, né, de Star Trek, as principais, com as suas características. Outra curiosidade que nós temos lá, né, nesses especiais, a transformação da aparência dos Klingons, né? Foi um dos primeiros posts, inclusive, do blog, tratando sobre a aparência dos Klingons, por que ela se transformou lá da série clássica, né, para o primeiro filme da série clássica, que a aparência dos Klingons já é diferente. O que mais? Tem uma análise, essa é uma análise bem detalhada, bem profunda, sobre a Bíblia de TNG. A Bíblia, para quem não sabe, é aquele manual, né, que quando se cria uma série, tem lá todas as instruções de acordo com como deve ser tal personagem, como é a nave, etc, etc, etc. Então eu fiz uma análise, né, do conteúdo dessa Bíblia, né, que foi escrita pelo Gene Roddenberry, né, em pessoa. Então é um guia para os roteiristas, né? Os roteiristas estão lá escrevendo os episódios e aí eles consultam, né, essa Bíblia, chamada Bíblia, lá do grande pássaro da galáxia, né? O Evangelho do grande pássaro da galáxia. É muito legal, recomendo essa matéria. Tem matéria sobre a homofobia, como ela foi retratada em Star Trek. Então, quer dizer, tem N temas lá, né, que eu peguei, assim, selecionei um tema e escrevi um artigo, né, fazendo uma análise sobre esse determinado tema. O que mais que eu tenho? Essa parte é muito legal, eu acho que vai atrair muito o interesse de vocês, que é a parte de entrevistas do blog, tá? Eu já fiz diversas entrevistas, já conversei com muitas pessoas no blog, e muitas delas pessoas de fora do país que são envolvidas com Star Trek. Por exemplo, eu entrevistei o Will Stape, que ele é um roteirista, ele escreveu um episódio da 7ª temporada de TNG, que é o episódio Homeward. Mas eu fiz a entrevista com ele não por conta desse episódio, eu fiz a entrevista porque ele estava lançando um livro sobre a sexualidade na série original, né? Então ele analisou episódios, analisou personagens e escreveu um livro sobre a sexualidade na série original de Star Trek, que é um livro muito interessante. E a entrevista também ficou muito legal, né? Um cara extremamente simpático, assim, gente boa, foi muito bacana mesmo. Acompanhem lá, vocês vão gostar de ler. Outra entrevista que eu fiz, aí mudando, né, do profano para o sagrado, eu fiz uma entrevista com um cara que ele é teólogo. E olha só a viagem do cara. A abordagem que ele faz de Star Trek é uma abordagem cristã, né? Então ele tem site, ele tem publicações, já publicou vários livros, né, fazendo essa abordagem de Jornada nas Estrelas a partir do cristianismo. Ele procura lá digamos assim, os preceitos cristãos, né, dentro de Star Trek, né? Quer dizer, existe de tudo um pouco em torno do universo de Star Trek, porque a série interessa tanto lá o Will Stape, que escreve sobre sexo na série, quanto, né, um pastor teólogo que escreve sobre a religião na série. Eu acho fantástico, essa entrevista ficou muito legal também. Uma outra entrevista muito bacana, e que também me influencia muito como professor, esse cara é o John Putman. Ele é um professor universitário como é que é o nome da universidade? San Diego State University. Ele é o professor lá de História, né, do Departamento de História dessa universidade, de San Diego, na Califórnia, e ele usa Star Trek nas suas aulas. Ele tem uma disciplina, que é de História dos Estados Unidos, e ele utiliza Star Trek para ensinar História, né, estadunidense. Quer dizer, eu acho que tem muitos professores em todo mundo, eu já vi outros professores, né, que usam Star Trek em suas aulas, assim como eu uso também. E essa entrevista ficou muito legal porque ele comenta, né, como que é a metodologia dele, por que ele decidiu usar isso. Recomendo a leitura dessa entrevista com o John Putman, professor Star Trek chamado. E uma entrevista essa é que eu mais gosto, porque eu acho que o livro desse cara é um livro fantástico, tem uma abordagem que me interessa demais, que é o Manu Sadiá. Ele é um francês, radicado nos Estados Unidos, economista, trekker desde os 8 anos de idade,
e ele lançou um livro chamado Trekonomics, né, que ele faz uma análise, né, da economia em Star Trek, né. A tradução seria treconomia, né, vamos dizer assim, uma tradução livre. Então ele analisa por que a sociedade de Star Trek, a sociedade que a gente vê da Federação, é aquela sociedade, né, que não usa dinheiro, que tem os replicadores que são de acesso universal e que, por isso mesmo, então permitem que as pessoas trabalhem no que elas bem entenderem, né? Porque já não existe mais essa necessidade do trabalho para sobrevivência, né? Porque os replicadores realmente criam tudo que tu precisar. Então, esse é o grande salto, né, que a sociedade de Star Trek dá para ser aquela sociedade desenvolvida e utópica e que a gente persegue, né, até hoje. Então eu adoro esse livro, ele foi também um cara muito simpático. Na época ele me enviou o livro para eu ler, aí eu li, fiz a entrevista com ele, e ele fala coisas muito interessantes sobre a economia de Star Trek e sobre a paixão dele por Star Trek. Recomendo essa entrevista também com ele para vocês lerem aí no blog. O que mais que eu tenho lá? Além, então, disso, né, acervo da imprensa, especiais, entrevistas, deixa eu ver o que tem aqui que eu separei. Tem uma seção, assim, que eu pego determinados episódios ou determinados personagens, ou então situações que envolvem alguns personagens, e eu faço análises, né, pego e analiso aquele episódio. Pode ser um episódio que está fazendo aniversário, por exemplo, com os 25 anos do Melhor dos Dois Mundos, né, aquele episódio duplo, um dos mais famosos da nova geração, que o Picard é assimilado. Tem um artigo sobre aquele episódio, quando ele fez 25 anos, que eu esmiuço ele ali, né, faço as minhas considerações. Eu tenho também episódios sobre o Chief O'Brien, que é um dos meus personagens favoritos, então eu analiso um episódio muito assim pesado com ele, que é aquele Hard Time, né, que ele fica preso durante 20 anos, né? Quem não viu esse episódio, por favor, veja, porque é um dos melhores episódios de Star Trek em todos os tempos. E além disso, esse episódio ele está dentro do que se chama de uma categoria de O'Brien Must Suffer, né, que o O'Brien deve sofrer, que são episódios onde o Chief O'Brien sofre terrivelmente, ele se ferra muito, né. Então eu também fiz um artigo analisando todos esses episódios, né, que vocês vão encontrar nos links aqui embaixo. O que mais que tem? Tem o Clown Minders, que é um episódio da série original, que eu faço uma interpretação à luz da luta de classes, que é o que está lá expresso nesse episódio, né? Aquele episódio da cidade no céu, né? Que é muito legal, eu acho que esse artigo vocês vão gostar também. Analiso aquele episódio Rejoined, né, da Dax, né, quando ela se reencontra lá com a paixão antiga, que tem aquele beijo entre duas mulheres, né, em Deep Space Nine, também um episódio icônico por conta disso. Eu faço uma análise bem detalhada desse episódio, recomendo a todos. E temos também uma seção lá no blog que eu mostro como foram, né, como foi a preparação, o que aconteceu e como foi o pós dos dois eventos que eu fiz comemorativos de Star Trek em Porto Alegre, em 2006, em comemoração aos 50 anos. Um evento aconteceu durante 3 sábados, a gente se reunia, assistia 2 episódios de Star Trek e depois fazia, né, uma conversa, um debate sobre aqueles episódios e comemorava os 50 anos ali nos reunindo, né, trekkers de Porto Alegre ou da região, né, comemorando 50 anos de Star Trek. E o outro evento, né, que foi 50 anos de Star Trek, uma jornada cinematográfica, onde eu consegui um cinema em Porto Alegre e passei gratuitamente 12 filmes de Star Trek. Só não passei o Sem Fronteiras porque ele estava entrando naquele momento, né, no circuito comercial, então não tinha como passar ainda, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu, o pessoal da Paramount me ligou e me deu 10 ingressos e eu levei uma galera lá do grupo Apenas um Trekker, que é o grupo que nós temos no Facebook. Quem não conhece, por favor, também procure aí e entre lá. A Paramount nos deu ingressos, né, 10 ingressos, nós fomos na pré-estreia fechada, sessão fechada, só para os lojistas do shopping e para os trekkers, né, no caso o grupo Apenas um Trekker, que foi muito legal. Então tem essa sessão aí no blog, né, que eu vou deixar aqui os links embaixo, que mostra, né, tem um registro fotográfico de como foram os eventos, tem os depoimentos das pessoas, tem a programação. Eu acho que é bem interessante, né, para quem não conheceu esses eventos, para poder conhecer agora. E aqui no canal tem vídeos, né, sobre esses eventos, né, filmagem lá do evento,
porque nesse do cinema, que a gente passou os 12 filmes, eram 3 segundas-feiras, né? Passamos 4 numa, 4 na outra e 4 na outra. E no final da última sessão, a gente sempre fazia um debate, né? Eu ali, mais 3 pessoas, 3 convidados, conversando sobre aquele filme, né? Analisando o filme, falando sobre, quer dizer, outras facetas de Star Trek, outros aspectos, né, de Star Trek. Pessoal, é isso. Por favor, acessem esses links, divulguem esses links. O blog tem um vasto material que eu estou deixando aqui apenas uma parte, tá, do que tem lá no blog. Então, né, naveguem por ali, procurem o que vocês acharem interessante para vocês, leiam, ajudem compartilhando o blog também. E claro, uma coisa que eu não falei é o seguinte, o blog não tem só esses artigos assim, mais específicos, ele tem muitas notícias, né? Então, desde o início lá de Discovery, quando surgiram as primeiras referências de que ia ter uma série nova, tá tudo registrado ali no blog. Mesma coisa com Star Trek Sem Fronteiras, né? Então tem um registro aí de todo o andamento assim, do desenvolvimento dessas novas produções de Star Trek. Pessoal, conto com vocês, visitem o blog, conheçam o blog quem não conhece, quem já conhece, mas não viu essas matérias que estão aqui embaixo, acesse, e agradeço demais novamente aos inscritos no canal, já somos mais de 300, né? E vamos continuar aumentando o Apenas um Trekker. Uma vida longa e próspera a todos, tchau!